E continuando, em relação às fraturas, sob justificativa nenhuma, assim como eu já falei para vocês, devemos colocar o osso no seu local ou no seu eixo de origem, tá? Não devemos deslocar o paciente sem ter feito imobilização correta da área afetada. Devemos providenciar o atendimento especializado o mais rápido possível, tá? Em caso de fraturas expostas, requer cuidados extras e redobrados, tá? Devemos ficar atentos com o controle das hemorragias arteriais, não tentar jamais recolocar o osso exposto de volta para o seu lugar. Devemos limpar o ferimento provocado pela exposição do osso, por exemplo, em redor do osso, deixando sempre mais limpo possível, tá? Devemos colocar um curativo seco e fixá-lo com bandagens, ou seja, com faixas e tudo mais. Não tocar nesse osso externo, o qual está exposto, tá? Devemos manter o acidentado em repouso, tranquilizando, trazendo a calma para ele e enquanto se procede a imobilização da mesma maneira que faz para os casos de fraturas fechadas. Beleza? Vamos lá, continuando. A imobilização e sua finalidade. A finalidade da imobilização é estabilizar a área afetada, evitando assim possíveis dor, minimizando as consequências, né, os danos consequentes da fratura, como por exemplo um dano muscular, laceração da pele, até mesmo sangramento, e também para favorecer o transporte, gerando segurança, porque pensa, se o paciente está lá com o braço todo solto, não está imobilizado, está num carro e a estrada até chegar no local de atendimento é muita bacada e aquele osso está lá saltando, pulando junto com as bacadas, e aí? Nós temos que imobilizar justamente por isso, para evitar impactos futuros e evitar uma possível sequela, uma possível lesão secundária após a primeira lesão, tá ok? No caso, a fratura. As regras gerais para imobilização. Como eu falei para vocês, tranquilizar sempre a vítima, informar o que está sendo realizado. Devemos reavaliar a ferida, se é uma avaliação primária e secundária, geralmente olhando a cena, depois olhando o paciente como um todo, tá? Devemos expor a região afetada, principalmente se for ossos longos. O paciente, não estou sentindo minhas pernas. Primeira coisa que nós temos que observar é sangramento. Devemos privar o paciente de uma exposição íntima, tá? Devemos deixar o paciente todo assegurado em relação à sua privacidade, não expondo o paciente, principalmente se for no meio da rua, deixar o paciente desnudo, não. Mas você vai levar, por exemplo, se for na perna, se você vê que tem uma fratura, você vai cortar toda a calça até o mais próximo possível da lesão, para você observar a lesão e literalmente observar se tem algum outro tipo de lesão naquela região, tá? Se tem sangramentos e possível fraturas expostas, porque de acordo com o sangramento você consegue identificar se é um sangramento arterial, se é um sangramento de uma veia calibrosa, e se for algum desses tipos você tem que ajudar no processo de hemostasia, ou seja, de estancar esse sangue para não deixar que ele tenha uma possível hemorragia. Devemos expor a região afetada e proteger esses ferimentos, como eu falei para vocês, com panos limpos, úmidos, até imobilizar e até a chegada do paciente ao local do atendimento. Quais são os materiais e equipamentos utilizados nestes momentos, professor? Primeiramente, temos que estar equipado com equipamento de proteção individual, porque a nossa segurança sempre tem que vir em primeiro lugar, como socorrista, como um atendimento de urgência, enfim. Nesses casos pode ter fratura exposta e automaticamente lesão de tecidos e ter sangramento, então temos que estar sempre equipados com máscara, luvas de procedimento, tá? Temos que ter aí talas flexíveis, como eu falei para vocês, se não tivermos temos que improvisar, usar a nossa imaginação, possivelmente, tá? Colar cervical, porque vai imobilizar a região do pescoço, tá? E consequentemente evitar que o paciente tenha movimentos bruscos e possivelmente uma possível lesão secundária nessa região, tá? Devemos obter uma prancha rígida. Professor, não tem uma prancha rígida. Pega uma madeira grande, ao qual você pode colocar esse paciente. Mas como colocar o paciente na prancha? Aí já são outros procedimentos que vocês vão ver em urgência e emergência, tá bom? Então não preocupe com isso, mas eu estou só citando os materiais para você fazer uma possível imobilização de um paciente de forma correta. Tá, ok? Protetor lateral da cabeça, que são aqueles protetores que se colocam assim na cabeça para evitar que o paciente movimente. Enfim, protetor, cintos de segurança, que são os cintos que podem ser curtos ou cintos longos,
que vai prender todo o paciente, todo o corpo do paciente à prancha rígida até então. E no caso, em casos que o paciente está preso a ferragens, preso a um carro, vai se utilizar o que nós conhecemos como CAD. O que é o CAD? Vamos falar agora para vocês verem, tem imagens, tudinho para vocês entenderem. Os princípios básicos da imobilização é avaliar a função circulatória e neurológica do paciente antes e após a imobilização, tá? Verificar se ele está consciente, orientado, verificar toda a função circulatória, se está tendo sangramento ou não, porque se tiver sangramento, a primeira intenção é estancar o sangramento. Aí depois você parte para a imobilização. A imobilização na posição encontrada, se tiver pulso presente, então imobilizar a posição, o local correto. Devemos imobilizar uma articulação acima e outra abaixo da lesão. Fixar as talas nas regiões distais e proximais, tá? do ferimento. Preencher os vãos naturais que vão surgir ali entre um braço, uma perna. Por exemplo, se for uma fratura em galho verde. Então temos que preencher alguma coisa aqui para que aquele braço não fique vago, literalmente não gere uma lesão ainda maior, tá? Devemos seguir as regras gerais de atendimento e então transportar esse paciente para o local ideal para o atendimento. Lembrando que eu jamais vou fazer isso sem instrução de um especialista da área, por exemplo, emergencista, um socorrista, 192. Se não tiver próximo, então você vai ligar, pedir instruções, o que eu devo fazer, como eu devo transportar, e assim ele vai te orientar, o profissional que está na linha vai te orientar a melhor forma possível de você fazer esse transporte correto do paciente, tá? Aqui está o CAD. O CAD, o nome dele é Cadric Extrication Device. No caso, é um equipamento para extricação. Você vai imobilizar toda a coluna dorsal da vítima que encontra-se sentada presa dentro de um carro, o qual o carro tem perigo de uma explosão, um caminhão, enfim, e o paciente não está sentindo os membros. Como que eu tenho que fazer, professor? Eu vou imobilizar primeiramente o paciente dentro do carro para depois fazer o transporte do paciente. Lembrando que eu vou lateralizá-lo aos poucos e o paciente de certa forma vai tentar me ajudar o máximo que ele puder, claro, mas eu vou evitar o máximo de mexer com o paciente, movimentar ele. Eu vou fixar esse CAD de forma lateral, levando aqui, ó, como vocês veem aqui uma moça dentro do carro, eu vou entrar pela lateral do paciente, tá? Pela cintura pélvica mesmo. E então vou prender a cabeça, vou prender na cabeça, depois tórax e assim sucessivamente. Aqui está o exemplo, ó. Coloco o colar cervical, enfim, tem toda uma técnica para isso, tá? Então, eu imobilizo a coluna dorsal da vítima sentada e depois passo para a prancha. Em casos de crianças também, tem os CADs infantis, tá ok? Mas isso aí deixa para vocês verem mais especificamente em primeiros socorros, urgência e emergência, que vocês vão ter aulas sobre esse procedimento específico, tá ok? Quais são os tipos de imobilização? São imobilizações dos membros superiores, as quais eu vou mobilizar tanto acima quanto abaixo. Tem a mobilização fixa com engessamento, sem engessamento, com faixa somente. Só que isso aí cabe somente ao técnico responsável pelo procedimento, tá? E de acordo com prescrição médica. Temos aí as ataduras ou imobilizações de membros inferiores, as quais eu vou tentar sempre trazer firmeza de um membro com o outro, evitar que tenha movimentação, tá? Por exemplo, se for uma fratura que é em região tibial, mais embaixo do joelho, então eu tenho que mobilizar toda a perna do paciente até acima do joelho, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que as articulações, tanto acima quanto abaixo, tem que estar imobilizada? O pé do paciente também tem que estar imobilizado, por quê? Se eu movimentar o pé, vai mexer com o osso tibial ou fibular. E se eu movimentar com o joelho, eu também vou estar movimentando esse osso. Então, eu tenho que mobilizar tanto acima quanto abaixo da região afetada. Beleza? Aqui seria uma imobilização de quadril, que no caso eu vou trazer as talas e as ataduras, sempre trazendo a forma que o paciente se encontra e tentando juntá-las o mais possível e lembrar de jamais mexer com o paciente. Eu devo evitar o máximo de mexer, porque o menor movimento possível você vai gerar dor no paciente. Então temos que ter essa ciência, essa cautela muito grande em relação às movimentações e principalmente com a imobilização, porque uma imobilização é executada de forma incorreta, você pode gerar uma lesão que o prognóstico pode ser severo. Por exemplo, o paciente teve uma lesão de fratura medular, a qual
se tivesse tido uma imobilização correta, não teria sequela. Como, por exemplo, uma paralisia, uma tetraplegia, uma paraplegia, enfim, de acordo com a imobilização, isso tudo é possível, tá? Então, se você movimentar o paciente de forma errada, você pode deixar um paciente tetraplégico, você pode deixar um paciente paraplégico. Então, evitar o máximo de mexer com o paciente. No caso, essa foi a nossa aula de imobilizações, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. A prática é muito boa de ser vista na prática mesmo, colocar a teoria em prática, vamos ter esse momento e espero que tenha ajudado vocês. Estudem bastante para a prova. Tá? Na semana que vem a prova vai ser no início da aula mesmo, às 8 horas da manhã. Vou deixar a prova disponível para vocês até meio-dia. Eu vou fechar a prova de vocês, tentar fechar até as 2 horas e 2 horas da tarde. Caso tenha alguém que fique de recuperação, eu vou estar fazendo a recuperação no próprio dia 20 mesmo, tá ok? No mais, eu vou juntar a prova 1, que foi aquela que nós já fizemos, com essa prova que nós vamos fazer próximo, que é semana que vem. Tenham todos um grande abraço, espero ter contribuído de coração. Qualquer dúvida vocês podem solucionar comigo, tá ok? Um grande abraço e até mais. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.